Onde é que está o seu cliente contábil? Será que é preciso você se restringir somente ao mercado local? Ou você consegue atender empresas a quilômetros de distância da sua empresa? Será que é possível, por exemplo, você conseguir atender o mercado tendo uma estrutura bem pequena, bem enxuta e ter assim grande rentabilidade nos serviços? Na série de vídeos que começa agora, você vai aprender como isso é possível. E a resposta a tudo isso está no serviço de contabilidade online. Você já deve ter visto no mercado que algumas empresas se posicionaram no mercado para atender a contabilidade através da internet. Mas quais são os segredos dessas empresas? O que essas empresas fazem para terem rentabilidade? Qual é o preço que deve ser praticado no mercado para que você realmente tenha condições de lucrar dentro desse mercado? E será que esse mercado é para você? Essas e muitas outras perguntas você vai aprender nessa série de vídeos. E você vai ter condições de entender se é possível, por exemplo, para você montar também uma empresa para atender o mercado online. Antes de mais nada, eu quero falar para você uma coisa importante sobre o mercado online. A nossa empresa, por exemplo, que hoje já tem mais de 20 anos de existência, ela atende empresas que não estão presas somente no estado de São Paulo, onde é a nossa base. Nós atendemos, por exemplo, empresas no Rio Grande do Sul, nós atendemos empresas no Rio de Janeiro, nós atendemos empresas em Manaus, nós atendemos empresas na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná e em outras localidades. Agora, como é que é possível a nossa empresa, estando aqui em São Paulo, poder atender empresas a tanta distância? Empresas que sequer conhecem a nossa estrutura, empresas que sequer um dia nos visitaram pessoalmente. Será que existe uma técnica para tudo isso? Será que existe uma metodologia para tudo isso? É claro que existe. E você pode também aplicar uma metodologia de contabilidade online no seu negócio. E você pode parar de ficar preso somente a um único mercado. Aqui no quadro eu vou mostrar para você o que acontece com a maioria das empresas hoje. Vamos imaginar que você tem uma empresa numa única cidade. Vamos imaginar, por exemplo, aqui onde eu estou, aqui no ABC, tá? Então você tem uma empresa na cidade de Santo André. Então aqui é a cidade de Santo André e você tem lá um número de empresas que você pode atender dentro desse mercado de Santo André. Talvez você, por estar em Santo André, você também queira atender outros mercados. Então você vai atender, por exemplo, lá São Caetano, você vai atender São Bernardo do Campo, você vai atender Mauá, e você vai atender algumas cidades, então, que estão em volta de Santo André. Você vai também para a Baixada Santista e você vai atender Santos, e assim vai. Quando você começa a atender essas outras cidades, você aumenta significativamente as suas possibilidades de aumentar o seu faturamento. Só que à medida que você começa a ampliar o seu atendimento, automaticamente também o seu custo logístico também aumenta. E a limitação que você tem hoje para atender uma empresa, ela tem que ficar dentro de um raio que você é capaz de suportar, estando, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, em Santo André. Agora, como é que funciona um serviço de contabilidade online? Num serviço de contabilidade online, você não fica mais dependendo somente dessa região. Você pode ampliar significativamente a sua empresa. Você pode atender, por exemplo, interior de São Paulo, você pode atender sul de Minas, você pode atender Rio de Janeiro, você pode atender Paraná. E aí, o mercado que você tinha, que antes se restringia somente àquela fase inicial, você começa a ampliar as possibilidades de atendimento a essas empresas. E você pode, por exemplo, ter estratégias diferentes. Por exemplo, você pode ter uma estratégia de segmentação para um único segmento de mercado e dentro desse segmento de mercado você atender isso sem pensar em aspectos geográficos. É possível, por exemplo, hoje, você atender, inclusive, todo o Brasil através de um serviço de contabilidade online. Mas a grande questão é, como é que tudo isso é possível? Como é que você vai conseguir fazer tudo isso acontecer? Como é que você vai fazer com que isso se torne uma realidade para o seu mercado? Como eu já disse, essas respostas você vai aprender
na decorrência desses 4 vídeos, da qual esse é o primeiro vídeo. Então, é importante que você vá assistindo os próximos vídeos para que você possa entender. E, consequentemente, também você vai ter a oportunidade, no 4º vídeo, de poder alavancar isso dentro do seu negócio. É possível, por exemplo, que você consiga, mesmo tendo um escritório pequeno, aumentar significativamente a sua atuação implantando um serviço de contabilidade online. Indiferentemente do que você pode imaginar, hoje é possível com baixo investimento e utilizando as ferramentas certas, você conseguir implantar isso dentro da sua empresa contábil. A questão é, será que realmente você vai buscar uma melhoria na sua atuação hoje no mercado? Essa resposta tem que ficar bem clara na sua mente. Por isso, assista todos os vídeos para que você possa entender como é que isso pode ajudar o seu próprio mercado. Mas antes disso, eu quero dar para você 5 motivos. 5 motivos pelo qual você deve considerar o serviço de contabilidade online como sendo algo que deve ser levado em consideração para você a partir de agora. O primeiro motivo é que se você não implantar o serviço de contabilidade na sua empresa contábil, alguém vai fazer isso que está em volta de você. Ou seja, se você não implantar, a sua concorrência vai fazer isso. E, consequentemente, ele vai sair na sua frente. Então você tem a oportunidade agora de levar para a sua empresa algo inovador, algo que pode modificar completamente o seu mercado. Por exemplo, atualmente eu tenho visto aí nas empresas contábeis o número de clientes tem diminuído, ou o valor de faturamento tem diminuído. Já nas empresas que prestam um serviço de contabilidade online, esse valor de faturamento mensal e o número de clientes só tem aumentado mês a mês. Por que isso acontece? Simplesmente pelo segundo motivo. Porque hoje há uma tendência do mercado de buscar novas opções de atendimento. E elas buscam através da internet, através dessas empresas que estão se posicionando muito bem no mercado para atender esse mercado de forma online, de forma bem prática e com preço justo no mercado, elas conseguem, por exemplo, então, se interessar muito mais por esse tipo de serviço do que tem se interessado pelos escritórios de contabilidade convencionais. Ou seja, se você ainda não viu essa tendência, você pode ter certeza que isso vai mudar o mercado. Vai mudar o mercado por quê? Porque as empresas estão buscando um baixo custo de atendimento. E esse baixo custo de atendimento também se aplica a quem presta o serviço. Porque quando você consegue, por exemplo, lançar um serviço de contabilidade online, você vai transferir para o cliente boa parte do serviço que a sua empresa contábil antes faria. Isso te traz alguns benefícios, como, por exemplo, a possibilidade de reduzir muito o seu custo. Você hoje dispõe de tecnologia no mercado que você pode utilizar para alavancar a execução do seu serviço dentro do seu escritório contábil. E esse é um dos princípios que as empresas de contabilidade online têm aplicado. Elas têm transferido a responsabilidade de parte desse serviço pelo próprio cliente. E isso tem ajudado muito a atender mais empresas e, consequentemente, atendendo com menor custo. Por exemplo, como eu já disse para você, eu estou mais de 20 anos no mercado contábil. E hoje a mão de obra dentro do mercado contábil, ela se tornou um grande desafio, porque essa mão de obra se tornou muito mais cara, se tornou muito mais difícil de nós conseguirmos pessoas qualificadas, consequentemente é uma mão de obra que exige muito mais treinamento, uma mão de obra que é muito menos fiel à nossa empresa, ou seja, a transferências de pessoas dentro do mercado é uma transferência que ocorre com muito mais frequência do que antes. E o que acontece é que hoje é muito mais desafiador para nós mantermos uma equipe. Dificilmente você vai encontrar hoje empresas de contabilidade que têm equipes antigas, que estão lá há mais de 10 anos, a mesma equipe sem mudar, como era antigamente. Hoje não. Hoje essas equipes elas ficam um tempo, depois elas vão trocando. Isso se tornou comum dentro do mercado contábil. Qual é o desafio hoje para uma empresa contábil? Ela conseguir produzir muito mais com menos pessoas. Porque isso não vai só implicar na rentabilidade que ela vai ter, mas também vai implicar também
no aspecto em relação às suas equipes, ao aspecto da equipe necessária para atender o mercado. Consequentemente, diminuindo o seu custo de atendimento e diminuindo também o seu risco no mercado. Quanto maior for a sua equipe em comparação com o seu faturamento, tanto maior é seu risco no mercado. E quando você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de ir para o mercado online, você tem a possibilidade de diminuir a sua necessidade de equipe para atender o mercado. O número de empresas atendidas por equipes de escritórios de contabilidade online é muito maior quando comparados com o número de empresas atendidas pelos escritórios convencionais. Agora, para se chegar a tudo isso, exige-se que você realmente tenha condições de utilizar as tecnologias necessárias e treinar a sua equipe para isso. Quando eu preparei o meu curso, que vai ensinar como abrir um escritório de contabilidade online, que você vai aprender um pouco mais na decorrência desses 4 vídeos aqui, eu levei em consideração todos esses aspectos. Por exemplo, como é que você vai treinar a sua equipe? Como é que você vai conduzir a sua equipe para produzir mais? Como é que você vai criar métricas, por exemplo, para que as equipes elas deem muito mais em comparação com o custo que está envolvido na execução do trabalho? Então, esses preceitos estão diretamente relacionados com um serviço de contabilidade online. O quarto aspecto é que essa mudança que nós estamos vivendo agora está apenas no começo. Se você olhar no mercado hoje, fizer uma pesquisa, e você vê quais são as empresas que estão prestando um serviço de contabilidade online hoje no mercado, você vai ver que ainda são poucas empresas que estão posicionadas dessa forma no mercado. Isso mostra que ainda há muito campo para as novas empresas poderem se posicionar. E uma coisa interessante é que, depois desse curso aqui, novas empresas surgirão no mercado. Porque com esse treinamento que eu preparei, vai ser possível que as empresas consigam de fato implantar a sua empresa de contabilidade online no mercado. E isso vai proporcionar que esse ponto aqui, que ainda está só no começo, ele vai avançar muito mais. Ou seja, você vai ver que daqui a alguns meses, você vai ter muito mais empresas no mercado prestando serviços de contabilidade online. E a concorrência vai aumentar. Mas tem muito campo para ser explorado dentro do mercado de contabilidade online. A questão é, você vai ficar do jeito que está, brigando diretamente ali pelo seu mercado, para aquele mercado pequenininho? Ou você vai buscar ampliar suas possibilidades de sucesso, levando serviços de maior rentabilidade para o mercado, conquistando um número de clientes muito maior, alavancando o número de empresas para sua empresa contábil? Ou você vai também ficar preso a somente um número pequeno de clientes e tendo um risco enorme no seu escritório com a concentração de receita? Ou você vai procurar alternativas como, por exemplo, a possibilidade de você pulverizar melhor esse faturamento dentro da sua empresa contábil? Isso é algo que você tem que estar consciente se você quer ter, de fato, a rentabilidade e a continuidade no seu negócio contábil. E o quinto ponto é que esse mercado ele está crescendo. Eu tenho observado os números das melhores empresas hoje no mercado, que estão aproveitando essa oportunidade de contabilidade online e elas têm conseguido conquistar um número exorbitante de novos clientes. Por que tem conquistado isso? Será que é por causa do preço, simplesmente? Não, claro que não. Não é só a questão de preço. Ainda que o preço seja algo preponderante do mercado online, e se você vai para o mercado online, você tem que entender que esse aspecto de preço é um aspecto preponderante. E que você cobrar um valor mais baixo pelo mercado não significa que você não tenha rentabilidade. Você sim pode ter rentabilidade com plena certeza, porque a grande maioria do perfil dessas empresas que procuram um serviço de contabilidade online dão muito pouco custo para a empresa prestadora. Ou seja, você consegue atender muito mais empresas do que você atenderia, por exemplo, se você atendesse simplesmente uma única empresa que tivesse uma movimentação significativa. Isso é fato, e eu posso te garantir que isso de fato acontece. Nossa empresa, por exemplo, nós temos o nosso segmento exclusivamente de contabilidade online e nós temos dentro dela também um segmento que atende outros tipos de empresas. E quando nós comparamos os dois segmentos, nós vimos como é possível atender muito mais aqui, com muito menos gente, do que atendemos aqui, muito menos empresas, com muito mais pessoas e pessoas que nos custam mais, sob o ponto de vista, por conta da própria qualificação técnica necessária.
A questão é, você vai de fato aproveitar essas novas oportunidades? O mercado ele está só crescendo, ele só está começando. E esse é o momento para você poder então aproveitar esse novo mercado. Então nesse primeiro vídeo aqui, o que nós vimos? Nós vimos, por exemplo, quais são os motivos principais. Eu elenquei aqui 5 motivos diferentes. Primeiro, que se você não fizer, alguém vai fazer. Segundo, que é uma tendência de mercado, não tem volta. Essa tendência não tem volta, é isso que tem que ficar claro para você. Se você não fizer, a sua concorrência vai fazer. Se você não fizer, outro no mercado vai fazer. Vai vir uma empresa de São Paulo e vai atender o seu mercado se você estiver em Pernambuco. Sendo que se você está em Pernambuco, você poderia atender as empresas que estão próximas de você e empresas que também estão longe ou que estão dentro do mesmo estado. Agora, a questão é, você vai ficar esperando perder mercado ou você vai aumentar o mercado? Existe um baixo custo para atender, foi o terceiro ponto que nós falamos. Existe um baixo custo para atender as empresas de contabilidade online. A característica principal dessas empresas são empresas que demandam muito pouco serviço contábil. E, consequentemente, também, elas vão demandar muito menos investimento por parte da sua equipe para atendimento. É claro que quando você olha lá da forma convencional, obviamente, você ainda tem um custo de atendimento que inviabilizaria você trabalhar se não fosse no formato online. Por exemplo, você vai atender uma empresa que você tem que mandar o seu motoboy, levar lá os documentos para o seu cliente, tem que pegar as notas lá do seu cliente lá, pegar as despesas de contabilidade, você tem que depois ficar fazendo atendimento telefônico com o seu cliente, você tem que ir lá receber o seu cliente na porta do seu escritório, por exemplo. Quando você olha tudo isso, isso te gera um custo desnecessário que não se reflete em valor para o seu cliente. E, consequentemente, isso te faz você ter uma rentabilidade menor. Já quando você vai para um lugar, para uma forma de atendimento, usando ferramentas certas, usando o uso da internet para você alavancar, então, o seu serviço, você tem condições de trabalhar com menor custo. Nós vimos também como é que você pode entender que é apenas o começo. Aquilo que nós estamos vendo agora é apenas o começo, ainda que tem empresas que estão pegando muitos clientes, mas muitos clientes mesmo, muito mais do que você imagina. Existem empresas contábeis que atendem mais de 100 novos clientes por mês. Dá para imaginar isso? Você pegar mais de 100 clientes por mês. Imagina a estrutura que existe por trás para poder dar conta de toda essa demanda. Agora, eu não estou dizendo para você que você vai montar um escritório de contabilidade online e você também vai se caracterizar dessa forma. Você pode montar, por exemplo, um escritório de contabilidade online e mesmo assim você restringir mais o seu mercado e ter uma grande rentabilidade por ter uma estrutura bem enxuta e por você também não ficar preso com empresas que demandam uma necessidade muito maior de atendimento. Então a questão é que com a contabilidade online você consegue mudar todo esse retrospecto. E por fim, nós vimos sobre a questão do mercado, que foi o quinto ponto, que o mercado está crescente. Com essa questão da crise, por exemplo, as empresas estão buscando alternativas. Você tem uma situação, por exemplo, nesse ano aqui de 2015, nós vimos um aumento significativo de determinados segmentos do mercado de pessoas que entraram para esse segmento. E quando eu vou olhar, por exemplo, por que essas pessoas entraram para esses segmentos, eu vejo, por exemplo, que elas foram motivadas por motivos externos, alheios à sua vontade principal. Por exemplo, motivos como a crise, motivos como o fato de terem sido dispensadas de suas empresas tradicionais. Existe uma migração de dinheiro. O dinheiro não pode parar de circular. Então, se a pessoa perdeu o emprego dela aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar ali o dinheiro que ela tem. Se ela, por exemplo, é um engenheiro, ela começa a trabalhar como engenheiro, monta uma PJ e começa a trabalhar como engenheiro, por exemplo. Ela consegue ter a possibilidade de vender o mesmo serviço que ela vendia para uma única empresa, que aquela empresa de repente não pode pagar mais, ela começa a atender, por exemplo, lá 5 diferentes empresas com uma preponderância menor de prestação de serviço e consegue ganhar até mais do que ela ganhava antes. Esse tipo de ciclo de mudança do dinheiro foi uma coisa que tem acontecido muito hoje. Então nós vimos hoje segmentos que cresceram significativamente dentro do mercado que a nossa empresa contábil atua.
E a verdade é que todo esse modelo aqui, ele pode ser replicado para outros mercados também. Dentro da plataforma do curso, você vai entender, por exemplo, como é que você consegue fazer uma análise mais crítica do segmento de mercado. Como é que você consegue entender aonde é que você pode atuar. Quais são os segredos para você conseguir atingir aquele mercado. E interessante que eu vou te ensinar segredos que nem empresas que hoje estão muito bem situadas no mercado online, elas conseguiram descobrir ainda. E que podem fazer total diferença para você conseguir alavancar o seu negócio com baixíssimo investimento. Você imagina que é preciso ter um investimento muito significativo para você entrar no mercado de contabilidade online? Pois eu te garanto que não. É claro que algumas empresas elas investiram muito dentro desse segmento, montando suas próprias plataformas de atendimento, investindo muito nos aspectos de TI, investindo valores exorbitantes para poder ter uma plataforma própria. Só que, não sei se você sabe, mas hoje é possível você utilizar plataformas de terceiros para poder atender o mesmo serviço que essas empresas estão atendendo, com investimento praticamente zero. Simplesmente contratando um serviço, uma plataforma. Mas isso é algo que você vai aprender mais adiante nos vídeos que você vai assistir. Então a questão é, o que eu quero que você saia daqui nesse primeiro vídeo é, primeiro, que realmente o mercado de contabilidade online, ele é uma das maiores oportunidades para você que vai montar um escritório de contabilidade ou que já possui um escritório de contabilidade e que está procurando novas soluções para ampliar o seu mercado, para conquistar novos clientes. E no próximo vídeo eu vou falar para você, por exemplo, se o mercado de contabilidade é para você. O que você precisa avaliar para entender que o mercado de contabilidade ele pode ser aplicado dentro do seu mercado. Eu quero dizer uma coisa importante para você também. Você pode deixar os seus comentários aqui embaixo, porque com os seus comentários eu vou gravar um terceiro vídeo onde eu vou tirar dúvidas das pessoas que estão acompanhando essa série de vídeos aqui. E nessas dúvidas eu vou deixar bem claro para você como é que você pode realmente entender claramente todo esse conteúdo que eu preparei dentro do curso e como é que esse conteúdo vai ajudar você. Então acompanhe aqui o próximo vídeo. Acompanhe o próximo vídeo, primeiramente, que nós vamos falar então se esse mercado é para você. Para quem de fato é o mercado de contabilidade online. E com certeza tudo isso vai ajudar muito para o seu negócio contábil, tá bom? Tem ajudado o meu negócio, tem ajudado o negócio de muitos outros colegas que estão tirando proveito desse mercado. Agora, esse mercado chegou para você. A possibilidade também de você conseguir tirar proveito disso. O que você precisa é aprender como fazer tudo isso. É aprender como é possível você conquistar todo esse mercado, tá bom? Acompanhe, então, o próximo vídeo.